Muito bom, o programa Conexão está de volta com a música do Samuel hoje aqui com a gente. Programa falando sobre adoção. Música do Felipe Valente, né, Samuel? Interpretando aqui pra gente bom. hoje. Canta demais esse menino, viu? Bom aluno, viu? Ótimo aluno. Ótimo aluno. Professora Regina aí. Boa, professora? Ótima professora mesmo. Ia colocar ele aqui no... Samuel é bonzinho, né? Não dá nem pra... Olha só, o Cássio Lira manda um grande abraço para você e sua família e fala o seguinte... Beijo, Cássio. Um beijo enorme para a Regina e para a família linda que ela tem com o Rolf e o Léo. E um abraço então para o Rolf e para o Léo, que estão lá em casa, devem estar assistindo a gente aí também. E liberaram a mãezona para estar aqui com a gente hoje, tá? Quero mandar um abraço aqui, Luciana, para Fernanda Neuer. Ela diz o seguinte: minha irmã é adotada, agora ela está com 21 anos, ela é tudo pra gente. Às vezes parece que ela é mais filha da minha mãe do que a gente mesmo, do que ela e a irmã dela. Eu espero que essa irmã dela adotiva já saiba que é adotiva, viu? Senão a gente entregou aqui no programa. Mas exatamente sobre isso que eu queria perguntar para a Mayara agora, né? Em que momento da sua vida você descobriu que você era adotada, adotiva, Mayara? E como que foi sua reação naquele momento? A gente escuta muitas histórias que os filhos, quando são adotivos, às vezes, quando sabem mais tarde, às vezes ficam meio revoltados, né? E tal. Mas como foi no seu caso, a sua experiência? Eu soube, eu tinha 18 anos de idade. Então, uma idade meio crítica para alguns, né, avançada. Mas quando a minha mãe foi me falar, a minha reação para ela foi assim: sério? Tá bem brincando comigo? Ah, para de graça. Ela, não, é sério. Assim? Eu falei, mas tá bom. Eu não tive uma reação assim, nossa, e agora? De rebeldia. Perdi a minha identidade por causa disso, ou nossa, vou me rebelar porque ela só me contou agora. Eu entendi o que aconteceu porque naquela época eu estava conhecendo Jesus e havia acabado de me batizar. Então, eu entendi, vi na minha mãe aquilo que Deus estava fazendo comigo ali naquele momento, me adotando como filha. Então eu disse, eu não tenho por que me rebelar. Porque se Deus me adotou, então agora quer dizer que Ele colocou alguém para me amar e para cuidar de mim, é o que Ele está fazendo. O que Ele fez, agora eu entendi que essa pessoa, que a minha mãe, está fazendo comigo. Então, eu não tive uma reação assim, de me rebelar contra ela, de me revoltar, porque eu também entendi que não deve ter sido nada fácil para ela ter feito esta revelação, e eu acredito que ela, por ela jamais teria dito. Não é? Mas foi muito bom ela ter falado. Para mim não mudou nada, o nosso relacionamento continuou o mesmo. E foi ótimo eu ter sabido. Um tempo depois eu fui conhecer a minha família biológica também. Como que foi a reação? Né? Você conheceu, foi estranho. Seus pais biológicos? O meu pai biológico eu não conhecia, não conheço até hoje. Mas a minha mãe, a minha avó, os meus irmãos, eu conheci, foi assim, um momento muito diferente. Porque é estranho você chegar na casa de outras pessoas e saber que a tua origem está ali com aquela família. Que você nunca teve contato. Que nunca né? tive contato, mas assim, os meus irmãos foram muito receptivos, muito carinhosos, a minha avó também. A minha mãe foi um pouco estranho quando eu a vi pela primeira vez, porque é assim, é uma pessoa estranha. Não tinha como eu chamar de mãe, não tinha como eu esboçar qualquer sentimento, assim, uma emoção maior de alegria ou de tristeza. Eu estava assim, normal, como se eu conhecendo a Regina aqui de perto agora, entendeu? Então, eu conversei com ela, ela pediu perdão, eu disse para ela que eu a perdoava, que ela poderia ficar em paz, porque eu não tinha raiva deles e eu entendi o porquê eu precisei ser adotada por outra família. Então, assim, foi estranho, foi diferente, mas deu para estabelecer um contato inicial com eles. Agora, o Leonardo, ele, 5 anos, você adotou, Regina, ele sabia e tal, mas você lidaria com essa situação com tranquilidade também? De falar que... Eu, por exemplo, não teria esperado até 18 anos. Eu acho que quando surgem as curiosidades, sem nenhuma crítica, eu acho que é o que você falou. Claro. Existia todo um contexto que levou a sua família a essa forma de te falar, mas na minha forma de pensar, eu acho que quando surgem as curiosidades das crianças em relação à sua origem e tal, é justamente nessa fase, né, 5, 6 anos.
se por um acaso meu filho fosse mais novo, eu teria falado. De qualquer forma, ele teve que lidar com isso. Eu me lembro, por exemplo, na escola, existiu um ano ali, mais ou menos, em que ele ficou sem saber assim, como é o nome dele, porque ele tinha um nome e ele tinha um sobrenome. E aí os pais dele não tinham o mesmo sobrenome que ele, né? E isso criou algumas reações dos coleguinhas. E, inclusive, eu lembro que uma professora dele veio me falar exatamente que ela tinha dado exatamente essa explicação, que as crianças começaram e aí essa professora interrompeu e falou assim, mas por que vocês estão falando isso se todos nós fomos adotados, né, por Deus através do sacrifício de Jesus, e meio que encerrou assim aquele momento, né, de discussão. Eu acho que depois, hoje em dia, meu filho ele tem toda uma documentação com o nome da minha família, com todas as referências dele são a minha família, as referências de vô, tio, primos e tal. Então, ele pertence já, né? Inclusive, eu gosto para mim, como mãe, adoção é só um verbo. É um verbo que eu conjugo no passado. Meu filho é meu filho. Independente de qualquer adjetivo. O adjetivo adotivo, para mim, não faz sentido. Porque ele é meu filho. Mas adoção é uma coisa muito bonita que aconteceu na minha vida no passado. Então, eu adotei meu filho e hoje é meu filho. E não preciso de nenhum outro tipo de adjetivo para completar a informação, né? É a minha forma de pensar. Eu sei que nem todo mundo precisa pensar assim, mas hoje ele tem assim, essa noção de pertencimento que você teve e depois, quando você soube, foi legal para você porque você se sentia pertencente, né, e tal. Então, eu acho que é nesse estágio que eu tô agora. Meu filho vai fazer 11 anos daqui a 3 dias. Tá de parabéns, então, Leonardo. Parabéns, Leonardo, para você antecipada. Antecipado. Agora, a Maia, ela tá com 3 anos, ela tá mais ou menos nessa fase que a Regina falou. Inclusive, ouço vozes. Já tá. Ela tá chegando aqui no estúdio. Pode trazer a Maia aqui, Léo, pra gente? A minha pequena, a gente fala em casa e parece que ela tem um megafone da garganta, porque ela acorda, os passarinhos acordam, todo mundo acorda. Está aí, Olha, Luciana. chegou. Vem cá, Maia. Vem cá. Será que ela veio? Não. Então, a Maia, ela tá nessa transição agora. Filha, filhinha, vem aqui. Maia, você quer pegar meu microfone? Vem cá falar no microfone com a pronto, mamãe. Acabou a bateria. Vem falar cá, com a mamãe Maia. aqui. Vem cá, Maia. Conta pra gente, ela tá nessa fase de transição, de curiosidade e tal. Assim, com relação a esse sentimento de pertencer e tudo, ela foi muito, muito acolhida na nossa família. Né? Avós, tios, um mimo por parte da minha família, da família do Alisson também. Então, todo mundo ficou naquela expectativa. E quando ela chegou, foi assim... uma avalanche, eu acho, de amor para ela. Acho que era até demais. No começo ela até resistia a tanto carinho, a tanto amor, porque na África eles não são tão carinhosos assim. Eles se cuidam muito, mas não tem esse negócio de ficar pegando no colo, de carinho, de beijar, né? Então, no começo ela tinha até um pouco de resistência, né, com essa questão de aproximação. E a gente ainda não contamos para ela. Ela sabe, ela percebe que não é exatamente daqui, né? Mas ela também não tem lembranças, ou pelo menos para a gente, ela nunca se lembrou de lá, nunca perguntou da família biológica para nós também. Então, nós estamos numa fase assim, de transição, né? Ano que vem, provavelmente, ela já vai para a escolinha. Então, nós já nos propomos que, quando o Alisson voltar da Angola, nós vamos conversar com ela e explicar, né? Mostrar as fotos da família, tanto que ela comentou com você, né? Que ela é da África, né? E ela aos poucos, assim, a gente vai contar para ela, não vamos esperar tanto, vamos contar já para ela ter um pouco, né? Das raízes dela, da história dela. E não contamos ainda porque ela não... Como ela fala o português, está começando a falar o português agora, nós ficamos na dúvida se ela quisesse fazer alguma pergunta, algum questionamento, ela não saberia expressar e talvez ficasse guardado aquilo.
Então, agora que ela está se comunicando melhor em português, a gente já tem aí previsto conversar com ela sobre o assunto. E eu acho, Heloísa, que essas coisas sempre são boas para tirem um pouquinho da curiosidade. Sim, todos os dela. fatos da vida, né? Você não vai explicar, sei lá, qualquer fato da vida que você explica para uma criança antes dela ter essa curiosidade. Dela ter. Então, essa semana ainda, ela começou mostrando, esse fim de semana, nós estávamos na casa da minha sogra, e ela mostrou umas fotos do Alisson quando era bebê. Então, ela já contou a história para minha sogra, que ela tinha nascido da barriga da mamãe dela, né, e que ela era bebê e tal. Então, a gente já percebeu que a cabecinha dela já está preparada para isso. Então, é um passo a passo, né? De acordo com a idade, a gente vai dando a informação de acordo com o que ela pode absorver com a idade que ela tem. Ela tem 3 anos agora, vai fazer 3 anos dia 4 anos dia 1º de dezembro. Então, tá pertinho. Tá pertinho. Tem mais 4 anos que 3. Agora, Maiara, é o seguinte, quando a gente postou hoje cedo sobre o tema do programa, veio um questionamento de uma menina que ela descobriu que é adotada, mas ela tá assim, não sei se eu quero conhecer os meus pais biológicos e tal, e ela queria saber, né? O que eu devo fazer? Tenho a obrigação de conhecer os meus pais biológicos? Não, obrigação você... não. Obrigação não. Eu acho que isso é uma questão muito particular. Se ela se sentir à vontade para ir atrás dos pais, ela deve ir sim, porque é a origem dela, ela vai descobrir, quem sabe, ali, traços no caráter que... Puxa, então é daqui que vem, ou ela vai descobrir qualquer tipo de doença que eu possa ter, então é daqui que vem. Então, assim, não precisa se sentir obrigada, mas isso tem que ser algo espontâneo, ninguém tem que forçar, entendeu? Ela tem que se sentir livre para querer conhecer a família biológica dela. E os pais que a adotaram também têm que deixá-la muito à vontade quanto a isso, porque eu acredito que o maior medo dos pais adotivos, que foi o medo que a minha mãe teve, é o seguinte: se ela quiser conhecer a família biológica, então isso significa que ela vai nos deixar e não vai mais querer saber de nós se porventura eles tiverem assim uma condição melhor. Então, assim, é uma questão particular que ela tem que resolver com ela e com a família dela, e ela tem que se sentir à vontade para isso, tem que ser voluntário, tem que ser algo realmente que ela queira, não precisa ser forçado. Ela não tem obrigação. Se ela não quiser conhecê-los, também é um direito dela, entendeu? Isso não vai fazer diferença na vida. Vocês acham que pode ter um impacto na vida dessa qualquer pessoa que é adotiva e não conhece os pais ou não tem a oportunidade de conhecer os pais na futura, assim, principalmente quando está mais adolescente, futuramente pode ter algum impacto a pessoa não conhecer a origem dela, de onde ela veio, os pais biológicos? Acho que vai depender muito da saúde emocional dessa pessoa, né? E do temperamento, né? Sim. Eu conheço adultos que foram adotados e que nunca tiveram a curiosidade de conhecer os pais biológicos, porque uma coisa que a gente precisa entender é que família é um vínculo muito forte. E a Maiara, a família dela, já estava tudo resolvido, né? A família desses... Estou pensando exatamente em 2 pessoas que eu estou pensando... o vínculo já está muito forte. Sim, sim. Agora, certas pessoas têm uma curiosidade, né? E gostariam, mas não vai se tornar família. Não se torna família de uma hora para outra, não. Ela até pode querer estabelecer esse contato e querer ter relacionamento com as 2 famílias. Isso é possível. Porque relacionamento é construção, né? Você vai ter que construir para ter um relacionamento. Só que isso leva tempo, Exatamente. disposição, e para a família que a adotou tem que estar tudo bem também. Mas a pessoa é livre para tomar as suas decisões e ela quer ou não conhecer a família biológica. Ok, então, Chapolin, vamos para um rápido intervalo? Vamos lá, Lu. Daqui a pouquinho estamos de volta, você pode participar e interagir em nossas redes sociais, está aparecendo na sua tela o nosso facebook.com/Conexão Jovem Oficial, tem o nosso Twitter também, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta, até já.